Falando agora de comandos básicos do PSQL. Nós vamos abrir de novo aqui o terminal de comando. "-u Postgres, "-h, localhost, digito minha senha. Opa, não sei a senha. Muito bem. E aí, nós vamos ver os principais comandos aqui do PSQL. Eu acho que o principal comando que a gente deve começar mencionando é o ponto de interrogação, /, ponto de interrogação, porque ele te leva a todos os comandos do PSQL, tá? Então o PSQL é uma interface texto que, principalmente para quem vai fazer administração, é uma interface fantástica, né? Porque você pode conectar via remoto, via SSH, e vai fazer tudo o que você precisa fazer a partir da sua máquina em um servidor remoto. Então, tá aqui, eu tenho vários comandos, ó, como o principal aqui que a gente já pode falar, que é o /c. Vamos achar ele aqui. O /c, que é de conexão. Então, eu vou conectar com uma determinada base de dados. Mas eu tenho uma série de comandos aqui, gente. E o bacana é você começar a ir olhando o que cada um deles faz. Tem uma descrição completa. Eles são discriminados por categoria. Então, de uso geral, comandos de entrada, comandos de informação, comandos para formatação, tá? E alguns deles a gente vai vendo aqui e eu vou falando para vocês. Então, começando aqui, ó, /c e uma base de dados que você queira conectar. A gente está usando essa base Pagilá, que é uma base de dados open source, né, que está disponibilizada na internet. Então, conectei nessa base. Então, vocês podem ver aqui, ó, que no meu prompt de comando já mudou a base. Então, eu saí da base Postgres e conectei na base Pagilá. Então, comando /c e o nome do banco conecta no banco. Se eu pegar agora e digitar um /dt, ele vai me listar a lista de tabelas que eu tenho aqui dentro desse banco. Então, vocês podem perceber aqui, ó, o tipo de objeto que está sendo apresentado, ó, são todos do tipo table, ok? Outro comando bacana e que vai ajudar muito vocês é o comando /h. O comando /h, ele vai dar um help para vocês com comandos SQL. Então, por exemplo, /h, create table. Olha só, então ele me dá todas as informações a respeito do comando create table. Como que eu faria então para criar uma tabela? Então eu vou ter todo um help aqui que, se eu não tiver acesso a um browser, ou seja, realmente tiver um servidor remoto, vai me ajudar. Beleza? Comando Q sai desse help. Tá? O Q é básico aqui. Em todos os lugares vocês vão usar ele quando ele carregar esse tipo de interface. Depois, o comando /d. Então, vamos listar as tabelas. Olha, eu tenho uma tabela que se chama Hector. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, /d, Hector. E ele me mostra toda a descrição dessa tabela. Olha só. Quais são os atributos, quais são as colunas que eu tenho, quais são os tipos de dados, se ele tem algum tipo de modificador aqui específico, né? Então, é bem bacana. Aqui embaixo vocês vão ver os tipos de índices que ele tem, se ele tem chave estrangeira, se ele faz referência a outras tabelas, como essas tabelas se comportam, se ele tem algum tipo de trigger. Então, é uma descrição completa de cada tabela. Outra coisa que a gente pode mudar aqui no Postgres é a forma de como ele exibe os dados. Ó. Então, por exemplo, se eu der um select asterisco from Hector, vocês estão vendo aqui que ele está mostrando os dados na horizontal, certo? Então, quer dizer que todas as colunas aparecem uma do lado da outra. Se eu pegar uma outra tabela aqui, por exemplo, como a tabela filme, são muitos dados, vocês podem perceber que essas colunas elas ficam todas encavaladas, aí fica um pouco difícil de enxergar. Uma coisa que eu posso mudar, então, é a forma dessa visualização com o comando /x. Quando eu uso o /x, ele expande o formato de exibição do display. Então, agora, se eu der um select, ó, vocês vão perceber que ele muda para vertical. Então, esse comando /x é um comando que você vai ficar usando ele com frequência para você ficar fazendo essa alternância. Então, você exibiu, não quer mais voltar nesse formato, ó, já volta ele a off, ó. E aí ele volta a ficar expandido em colunas novamente, tá? Uma coisa bacana também que a gente pode usar aqui no Postgres é o /timing. O /timing, ele é para medir o tempo que cada query ou cada comando demora para ser executado. Então, por exemplo, ó, eu habilitei o /timing aqui, né? Eu executei /timing e ele deu um time is on. Então, ele acabou de ativar. Vou fazer uma consulta de novo nessa tabela filme. Ó. Ele consultou todos os dados. Ó. A barra de espaço vai fazendo ele exibir todo o resto, né?
Se eu apertar aqui, ele já termina, mas ele mediu o tempo, ó. Então ele demorou quanto tempo, ó? Tá aqui, ó. Então isso é bacana para que você comece a ter uma noção de tempo, às vezes, de execução das tuas queries. Ok? Gente, esses são comandos bem simples, bem básicos, mínimos para que você comece a manipular o PSQL. Ok? Volto a falar, existem muitos outros comandos aqui. Alguns deles a gente volta a estudar, então por isso que é tão importante você estar esperto com esse contrabarra ponto de interrogação. Tá? Vocês vão aprender tudo que vocês precisam sobre o PSQL através dele. Beleza? Então valeu!